horas e 48 minutos e daqui a pouco estaremos conversando com o Giovanni, que é presidente do Conselho Deliberativo da ANSAB. Ele vai trazer notícias do sindicato para nós, das reformas, das reuniões, enfim. Mas agora quero lembrar a vocês que no dia 16 de agosto acontecerá a Noite Italiana Beneficente aos trabalhos sociais do Rotary Club. O evento acontecerá no Paternon, no Espaço Kids, com música ao vivo, e é bom você adquirir o seu convite e assim estará colaborando com as obras sociais do Rotary Club de Viçosa. Como vai, Giovanni? Tudo bem? Tudo bem. Conte-me tudo, não esconda nada. Quais as novidades? Nossa Senhora, quanto tempo você tem? Até as 10 da noite? Veja bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer esse espaço aqui na Quintal FM e dizer que não é um agradecimento assim formal, não, igual você chega em qualquer lugar e fala, obrigado por estar aqui e tal. Aqui eu tenho uma história com a rádio, não só como ouvinte, mas também como conhecido e amigo de alguns dos fundadores, como o Ré, por exemplo, e algumas das pessoas que construíram a história aqui da rádio, como Braz Samba e o próprio Gilson do Banjo, em saúdo aí. Já participei de muita roda de samba com eles, né? Durante alguns anos fiz parte dessa cena musical aqui em Viçosa, do samba, e realmente estou muito feliz de estar aqui para poder representar o sindicato, representar os servidores da universidade, os servidores de uma forma geral. E a honra é toda nossa, Giovanni, em poder entrevistá-lo e, conforme eu disse, conte-nos tudo e não esconda nada, as novidades. Então, vamos tentar então começar pelo começo. Como vocês devem saber, a gente está saindo agora de quase mais de um ano em que nossa greve específica aqui dos servidores de educação terminou. E a nossa situação é um pouco aquela situação de que quando você compra um lote, faz um contrato de compra e venda, que todo mundo assina, mas chega na hora de pagar o lote, quem deveria pagar o lote não paga, entendeu? Então foi assinado há mais de um ano atrás um termo de acordo de greve, depois de uma greve longa que a gente teve aqui na cidade, e não só na cidade, né, mas no nível nacional inteiro. Mas depois desse um ano e pouco aí passado, a gente tem cerca de 25% só dos nossos acordos assinados, efetivamente cumpridos. Somado a isso, como você pediu para não esconder nada, vamos lá. Quando o nosso projeto de lei de aprovação do termo de acordo de greve foi à Câmara dos Deputados, quando ele foi à Câmara dos Deputados para votação, logo no dia da votação, o presidente da Câmara, Hugo Mota, retirou algumas pautas que estavam no documento inicial do termo de acordo de greve e transferiu essas pautas para um grupo de trabalho que iria discutir a reforma administrativa do Estado brasileiro. E quando eu digo Estado, não é só a Universidade Federal de Viçosa, não são só as universidades, todo o Estado mesmo, né? Ou seja, do professor municipal até o funcionário de prefeitura, como eles dizem lá, né? Uma reforma 3x3, né? Em todas as esferas do poder, né? Executivo, legislativo, judiciário, e em todas as unidades da federação, seja o país, seja os estados, seja os municípios. E essa reforma,
foi retirado esse grupo de trabalho poder resolver todos esses problemas. A gente sabe que são grandes, pensar o Estado brasileiro, né, o país inteiro, todos os serviços prestados pelo país inteiro para a população, foi pensado para ser resolvido tudo em 45 dias. Já existe um anteprojeto desse texto final desse grupo de trabalho, que terminou agora no dia 14 último, mas ninguém teve acesso ainda a esse documento, e a gente aí está um pouco no escuro, meio sem saber até sobre o que discutir e pelo que reivindicar, sabe? Agora, hoje está acontecendo também hoje tem uma manifestação ou reunião em Brasília? Não, a manifestação foi há 2 dias atrás, né? O que tá acontecendo são alguns desencontros. Primeiro, esse grupo de trabalho tinha 2 grandes momentos. O primeiro momento seria no dia 7 passado, onde seria apresentado o texto da reforma administrativa, e o segundo momento seria no dia 14 último, onde esse texto seria entregue para a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu, exatamente. E o que está acontecendo hoje... É essa confusão que eu fiz aqui na minha cabeça. Isso, o que está acontecendo hoje em nível nacional são uma série de reuniões e seminários das entidades sindicais de uma maneira geral, né, porque todos estão preocupados com isso. A entidade que representa especificamente os servidores da universidade, que chama FASUBRA, e acima dela o FONASEF, estão fazendo reunião com as lideranças sindicais, e a partir dessa reunião que está acontecendo hoje, se não me engano, vão ser retiradas algumas questões lá de Brasília para poder compor o calendário de lutas para os próximos dias, para as Entendi. próximas A reunião semanas. então está acontecendo hoje. Sim. Né? E aquelas reivindicações ficaram paralisadas, não obtiveram resposta, e hoje elas voltam para a discussão. Como eu te disse, a gente não está entre a cruz e a espada, a gente está entre a espada e a espada. Porque a gente tem, a partir do momento em que esse grupo de trabalho sobre a reforma administrativa foi retirado na Câmara dos Deputados, a gente teve que criar 2 frentes de luta. Uma frente de luta pelo cumprimento integral do nosso termo de acordo de greve, aquele acordo assinado que não foi cumprido, né, só 25% das pautas foram cumpridas, e além dessa questão, né, uma questão talvez mais urgente e mais ampla até, que é essa questão dessa reforma administrativa que vai impactar a todos, né, em todos os níveis do Estado Nacional. E agora me fala uma coisa, se caso não aconteça e vocês não consigam que sejam atendidas essas reivindicações, qual será o futuro? Olha, por enquanto, a gente, tanto na pauta específica da categoria, né, essa pauta do termo de acordo de greve, quanto na pauta da reforma administrativa, nós estamos trabalhando de uma forma meio cega, vamos dizer assim. Por quê? Porque no dia 23 do mês passado, a instância do governo, que é o Ministério da Gestão, ele fechou todas as negociações com a categoria, e a partir do fechamento dessas negociações, tem havido um processo de luta e de articulações, principalmente lá em Brasília, para transferência dessas articulações e desses acordos do Ministério da Gestão para o Ministério da Educação, ok? E esse processo está sendo negociado ainda, então a gente está ainda que meio pisando em ovos, vamos dizer assim, em relação a esse processo. Está acontecendo, a coisa está evoluindo devagarinho, né?
mais devagar talvez do que a gente gostaria, mas está evoluindo. Quanto a essa questão da reforma administrativa, a gente, como não tem um texto ainda sobre o qual a gente possa debruçar, sobre o qual a gente possa discutir, o que a gente está fazendo é buscando alianças, isso no nível, isso como direcionamento a nível nacional. E o direcionamento do nível nacional é que a gente busca alianças locais e regionais com todas as esferas do serviço público que a gente puder conseguir juntar. Atualmente, a gente já realizou uma primeira reunião onde foram convidadas todas as entidades do serviço público que atuam aqui em Viçosa, né? Nessa primeira reunião compareceram a ZAVE, as PUV, o DCE, e dessa reunião surgiu uma primeira carta aberta à comunidade. Eu não sei se vocês tiveram acesso, mas surgiu uma primeira carta aberta à comunidade como um primeiro passo de construção dessa luta, porque a gente sabe, independente de ter texto ou não, a gente sabe quais são os pontos que vão pegar, vamos dizer assim, quais são os pontos que vão ser discutidos e vão provavelmente estar presentes nesse texto. Mas independente desses pontos, eu acho o seguinte, é fundamental nesse momento em que a gente tenha a noção de que vai ser um texto que vai ser produzido numa correria danada, como eu te falei, 45 dias para poder pensar o Estado todo. Foi um texto criado, um grupo de trabalho criado de cima para baixo, ou seja, sem nenhuma participação popular, sem nenhuma participação dos servidores. Não foi ouvido o que o povo quer dos servidores, o que os servidores pensam do próprio trabalho. O espaço de escuta dos servidores foi um espaço muito curto. E sem representante, inclusive. Né? Houve até representação, mas de forma sintomática, no dia da... Mas teve poder de palavra? Isso, no dia em que houve a audiência pública que escutou especificamente as entidades representativas do serviço público, foram 18 entidades ouvidas, e cada uma teve 3 minutos de fala. Pense bem, né? Então, eu gostaria né, para poder, eu acho que os ouvintes entenderem como está se organizando essa articulação entre as várias entidades aqui do serviço público. Atualmente, a gente também está aí, para a reunião de amanhã, temos uma reunião amanhã também marcada lá. Essa reunião acontecerá onde? Essa reunião acontecerá no espaço da ZAVE, às 9 horas da manhã, tá? E com a participação de todo mundo. Foram chamados, todas as entidades foram chamadas na primeira reunião, e eu acredito que dessa vez teremos a participação, uma participação muito boa, muito bem-vinda, do Sindiúti, que inclusive está com uma luta específica contra a militarização de 3 escolas aqui na cidade de Viçosa. Sindiúti é sindicato dos professores, sindicato dos professores. Então, as PUV também vai participar? As PUV também vai participar, está convidado e vai participar. Nós convidamos a ATENS, nós convidamos o Sindicato de Servidores Públicos, bom, enfim, esqueci agora. E o próprio DCE também está convidado. Então, provavelmente, nessa reunião vão participar a ZAVE, as PUV, o DCE, o Sindiúti e a ZAVE, as PUV, DCE, Sindiúti, e espero que o ATENS também participe dessa reunião. Aí, na primeira reunião, a gente já elaborou essa carta aberta, né, para a comunidade de uma forma geral,
que eu acho que é importante. A gente não tem a possibilidade de ter o acesso a todas as mídias, distribuir essa carta a todas as mídias. Eu gostaria de te perguntar se aí no tempo de um samba bom eu posso ler essa carta aqui, é uma carta curta. Eu acho que ela dá essa nivelada. E amanhã, e essa reunião de amanhã, você vai mostrar a carta ou vai fazer o que com o pessoal lá? Bom, a ideia é que a gente continue mostrar que vocês não conseguiram nada ainda e que tem de haver uma estratégia. A gente já conseguiu uma coisa muito importante, que é sensibilizar as pessoas que já se juntaram ao nosso grupo a perceber a necessidade de lutar de forma conjunta. Eu falo assim, a nível federal, lá, as autorizações que vocês precisam. Ainda não se... Estamos lutando. Veja bem, Soninha, nem os próprios componentes do grupo de trabalho ainda têm acesso ao texto do grupo de trabalho. Esse texto ele está só debaixo do braço do relator, que é o deputado Pedro Paulo, do PSD. Então, assim, a gente não tem realmente nenhuma notícia. O que a gente está fazendo é realmente buscando criar mobilização, imaginando o que pode sair dali e tentando a gente já fez essa atitude conjunta, por exemplo, de enviar cartas a todos os deputados aqui que pedem voto na nossa paróquia, que pedem voto aqui na nossa paróquia. E é muita gente. É muita gente, a gente mandou essa carta para todos eles, para poder... Deve ser quanto? Uns 30, mais ou menos? É por aí. E aí, pedindo o apoio, independente do texto que surja, né? Independente do texto que venha, que vá para a Câmara e para o Senado, pedindo apoio para esses deputados, né? Então, assim, 4 minutinhos eu posso ler essa carta para os ouvintes? Bom que o pessoal entende, né? Isso, a carta a gente tentou escrevê-la da maneira mais direta e mais simples possível para poder... Essa aqui que foi lançada na semana passada? Exato. Então vou ler aqui rapidamente. Carta aberta em defesa dos serviços públicos e do direito da sociedade a eles. Todas as vezes que você busca atendimento em um posto de saúde, você usa um serviço público gratuito. Todas as vezes que você, um filho, um neto seu estudou em uma escola estadual ou municipal, ou mesmo no Colune da UFV, você utilizou um serviço público e gratuito. Todos os que fizeram ou desejam fazer graduação na UFV ou em outra universidade federal sabem que são instituições que prestam serviços públicos gratuitos e de qualidade. Essas universidades também são serviço público. Você pode retrucar. Poxa, mas a maioria das vezes em que eu procuro um serviço público eu sou mal atendido, tenho que esperar demais, o serviço é de má qualidade. Mas a gente precisa de mostrar que isso faz parte de um projeto. Podemos chamar de projeto 3E: estragar, esculachar e entregar. Primeiro, o serviço público é estragado. O fornecimento de serviços públicos e gratuitos para toda a população é uma das grandes conquistas da nossa Constituição cidadã. Tente imaginar o custo de levar esses benefícios a cada cidadão e cidadã do Brasil nesse nosso imenso país. Ocorre que, quando os investimentos são reduzidos ao longo dos anos, as estruturas públicas começam a ter dificuldades de prestar bons serviços. Prédios e equipamentos envelhecem e param de funcionar. A qualidade e quantidade de materiais básicos de consumo diminuem. O número de servidores não acompanha o crescimento da população. Não há boas políticas de capacitação dos trabalhadores e o salário só tem algum aumento depois das inevitáveis greves, já que não há uma data anual definida para negociação salarial com o governo. Depois de estragado, o serviço público é esculachado, desacreditado e difamado. E por quem? Por aqueles interessados em ganhar dinheiro em cima da prestação de serviços à população, os bancos e outros grupos empresariais, donos ou patrocinadores dos grandes veículos de mídia. Esses veículos colocam todos os servidores no mesmo saco. Fazem o povo acreditar que somos todos privilegiados. Quem não conhece, por exemplo,
Alguém que diz que a estabilidade do servidor serve apenas para proteger servidores folgados ou ineficientes. Só que essa pessoa se esquece que é a estabilidade que permite que o servidor rejeite uma ordem irregular vinda de uma chefia ou de um governo sem correr o risco de ser demitido por essa atitude. Pois é a estabilidade que garante que o servidor terá condições de atuar exclusivamente em nome dos interesses da sociedade e não dos interesses privados ou do governo de ocasião. Estragado e esculachado, taxado de ineficiente e caro demais, por fim, o serviço público é entregue, vendido a preço de banana a quem quiser ganhar mais dinheiro. E é aí, cidadão, que você começa a pagar 2 vezes por um serviço. Sim, 2 vezes, pois, além de pagar os impostos que deveriam bancar um serviço público gratuito e de qualidade, vai ter que pagar pelo mesmo serviço, agora privatizado, e que sabemos bem, vai estar mais preocupado em gerar lucros do que no bem-estar da sociedade. Ter acesso a um serviço público de forma gratuita e de qualidade não é uma bondade do governo, é um direito seu. É o retorno dos impostos que você paga. E, com a reforma administrativa, os congressistas estão a um passo de acabar com tudo sem te consultar e insistindo que é pelo seu bem. As entidades que assinam essa carta aberta estão em campanha contra a imposição da reforma administrativa, especialmente esta que está acontecendo agora na Câmara dos Deputados, por entender que, mais do que colocar o emprego dos servidores públicos em risco, ela coloca em risco os direitos de toda a sociedade. Continuaremos lutando pela existência do serviço público gratuito e de qualidade para todos os cidadãos brasileiros. Contamos com seu apoio. Assino essa carta, ASAV, ASPUV, a TENS e o DCE. Muito bom, João. Muito bem. O caminho é esse, né? Agora... Eu acho que sim. Para mobilizar, é isso mesmo que vocês têm de fazer. Buscar, contar como é que é, ler carta, reunir, explicar, né? Eu vejo assim que o papel da mídia em Viçosa como fundamental para poder a gente conseguir alcançar a comunidade. E quando eu digo comunidade, eu penso especialmente nas pessoas que muitas vezes trabalham na universidade e não são necessariamente servidores públicos, que vão e vêm da cidade. Eu penso na comunidade que está sob risco agora com essa reforma administrativa, que não pensa e não consultou nem a população e nem os servidores públicos. Então, assim, a gente vai procurar a cada reunião nossa definir uma espécie de nova carta aberta, tentando mostrar não só as novas informações que vão surgir ao longo desse processo, né? E, como eu te disse, ainda não temos o texto, mas já temos várias informações aí que a gente pode acrescentar uma nova carta aberta. E tem que mostrar que vai sobrar para todo mundo, né? Vai sobrar, prejudicar todo mundo. vai prejudicar todo mundo, vai prejudicar as pessoas que atuam no serviço público e aquelas pessoas que dependem do serviço público, né? Em média, eu posso dizer que mais de 70% da população brasileira depende de alguma forma de algum serviço público, seja ele as escolas, seja ele a saúde pública, seja ele os serviços prestados pelas prefeituras, seja ele o serviço prestado pelo INSS. Então, assim, todos os cidadãos brasileiros podem até não perceber que dependem de alguma forma de um serviço público, mas dependem. A gente só trabalha escondidinho. Mas tudo termina lá no serviço público. Exatamente. Muitas coisas começam e muitas coisas terminam exatamente no serviço público. Giovanni, foi um prazer ouvi-lo, entrevistá-lo, e a gente coloca aí o microfone da rádio ao seu inteiro dispor. Vocês precisando, contem com a gente. Eu que agradeço, Soninha. Eu acho que esse chamado da Quintal, eu espero que seja o primeiro de muitos. Espero sentar nessa cadeira aqui com certeza. algumas vezes e trazer para a comunidade ouvinte aqui da Quintal FM todas as pessoas que essa rádio
que eu acho fundamental, porque veio da comunidade e é para a comunidade, seja atendida por essa informação. Espero que vocês recebam dúvidas, a gente possa respondê-las num próximo momento de interação. E é isso aí. Fica aqui o grande abraço a todo mundo da comunidade, fica aqui o grande abraço aos meus colegas de luta, né? O Evaristo, que me indicou para poder falar nesse espaço, todo o pessoal da ZAV, todo o pessoal das PUV, todo o pessoal que está junto com a gente aí nessa luta. E semana que vem, se vocês quiserem voltar, fala com a gente, que vocês voltam para contar o que aconteceu. A gente volta, a gente fala sim. A reunião, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Tudo de bom, vai com Deus. Obrigado. Conversamos com Giovanni, presidente do Conselho